estarmos aqui, né? Aproveitando essa oportunidade de aprender sempre um pouquinho mais. E como a gente sempre fala, quanto mais a gente vai aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, mais a gente tem noção de quanto a gente precisa ainda aprender a praticar na vida da gente, né? Por isso que estamos aqui reencarnando, né? Você está aprendendo. E como nós, a Raquel falou que nós estamos sempre caminhando, né? Para aprender nós temos que tentar. Independente de quem perceba ou não, todos nós estamos em um caminho que nos molda a nossa vida. Dependente das nossas escolhas, nós vamos nos moldando conforme cada decisão que nós vamos tomando cada dia. E para a reflexão da noite, eu escolhi como base o Evangelho de Lucas, o capítulo 13, o versículo 33, e o livro Pão Nosso, o capítulo 20, que fala a marcha. Jesus afirma a necessidade de continuar a sua caminhada rumo a Jerusalém. Ele sabia exatamente o porquê estava indo até lá. Não era um caminho por acaso, não era um deslocamento sem sentido. Ele tinha consciência, tinha propósito, tinha entrega nessa caminhada. Ele sabia exatamente o que iria encontrar lá. Ele sabia exatamente que ia encontrar a dor, que iria encontrar a rejeição, que iria encontrar o sacrifício. Mas também ele sabia que lá ele se cumpriria a sua missão. E quando ele diz que precisamos seguir hoje, amanhã e sempre, ele está nos mostrando a destinação do ser humano, que é chegar à perfeição. Mesmo quando achamos que estamos parados, nós estamos indo. Mas indo para onde? Indo para as escolhas que fazemos. Indo para os sentimentos que alimentamos dentro de nós. Indo na direção que o nosso coração aponta. E onde está o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Às vezes caminhamos com consciência, sabendo onde queremos chegar. Outras vezes caminhamos que no automático, sem mesmo perceber para onde estamos sendo levados. E não basta apenas seguir em frente, pegar um caminho reto e ir embora. É preciso vivenciar, é preciso viver, é preciso sentir o caminho. Às vezes passamos por trechos dolorosos, difíceis, achamos que não vamos dar conta, que não vamos conseguir. Mas tudo isso faz parte do nosso processo de construção moral. Então é preciso aprender com o caminho. Jesus, quando nos traz essa fala no Evangelho, nos mostra que a caminhada ela é contínua, ela é ininterrupta. Ela é de hoje, de amanhã e do dia seguinte. É sobre sermos persistentes, todos os dias naquilo que é certo. E nós já sabemos o que é certo. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras ouvindo o Evangelho. A gente já não pode mais negar que não sabe das coisas, que não sabe dos ensinamentos de Jesus. As informações estão aí. Nós sabemos, algo pula, vibra dentro da gente, que a gente já sabe o que é certo. Emmanuel, no capítulo 20, lá do livro Pão Nosso, ele nos convida a olhar para essa jornada, nos lembrando que caminhar também é aprender, mesmo quando a gente erra. E errar faz parte do processo de aprendizado. E que não devemos encarar o erro como vergonha, como fracasso. O erro é aprendizado.
É errando que se aprende. Para aprender, a gente precisa tentar. Se eu não tentar, como é que eu vou saber se eu consigo? Como é que eu vou saber se eu sei ou não? Eu tenho que tentar para isso. E Deus, Ele não espera grandes acertos de nós. Até mesmo porque Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe da nossa condição como seres humanos. Deus espera da gente que a gente não desista. Deus espera esforço. Ele espera sinceridade. E Ele espera vontade de melhorarmos como espírito imortal que somos. Então, em busca dessa edificação espiritual, o que importa é seguir sempre. Se todos nós estamos marchando, cada um, claro, no seu tempo, no seu nível de aprendizado, de entendimento, mas todos nós estamos em obra, todos nós estamos em construção. E a edificação espiritual é um processo contínuo, de crescimento e amadurecimento, com base em Cristo. E ela vai sendo construída diariamente, cada dia um pouquinho, cada dia eu aprendo mais. As lições mais valiosas da vida da gente, muitas vezes, vêm de situações inesperadas. Uma doença repentina, uma perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma separação, um divórcio. Nós vamos aprendendo com tudo isso. Vamos ajustando o nosso olhar para aquilo. Vamos revendo as nossas atitudes. Vamos identificando que tipo de sentimento estamos potencializando dentro de nós. Diante, claro, daquela situação que estamos passando. E o Espiritismo nos ajuda a entender isso melhor. Nos mostra que não estamos andando sem direção. Nos mostra que nós não estamos aqui por acaso. Não estamos vivendo experiências aleatórias. Não estamos apenas passando o tempo na Terra. Estamos em caminhada evolutiva. Tudo se entrelaça, cada pensamento, cada escolha, cada atitude gera uma conexão que gera uma consequência. Hoje estamos colhendo, aprendendo, reajustando e também plantando o nosso amanhã. Nosso objetivo é evoluir de vida em vida, ora no corpo, ora fora dele. Porém, sempre seguindo em frente, em busca da nossa própria edificação espiritual. Então, somos nós que vamos nos construindo com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos erros e acertos. Vamos nos moldando. Então Jesus, Ele espera de nós constância. É isso que Ele espera. Que tenhamos constância na nossa caminhada. Hoje fazendo o que eu posso, amanhã recomeçando se for necessário e sempre sem desistir da sua própria transformação. Somos nós e nós. A vida, ela pede de nós movimento, crescimento, decisão o tempo todo. O despertador toca de manhã, eu já tenho uma escolha ali, eu já tenho uma decisão ali. Levanto ou eu fico mais um pouco? São decisões. Ambos vão me levar para algum lugar. Se eu decido ficar mais um pouco, eu posso
até ganhar alguns minutinhos de conforto, de descanso, mas eu vou perder lá na frente. Eu vou perder no final do meu dia, eu vou perder a paciência, eu vou perder o equilíbrio. E se eu decido levantar, logo que o despertador toca, eu vou ganhar, eu ganho tempo, eu ganho objetivo para desenvolver as minhas coisas. Toda escolha gera uma consequência. O que exige de mim, o que exige de nós agora, vai nos trazer paz, tranquilidade do dever cumprido amanhã. E essa paz ninguém tira de nós. Ninguém tira da gente. A satisfação silenciosa de que fez o que precisava ser feito naquele momento. Mesmo com esforço, mesmo cansado, mesmo enfrentando dificuldade, essa satisfação ninguém tira, porque nós fizemos o nosso melhor. Nós cumprimos o que estava no plano. Só assim a gente cresce, tomando decisões, errando, acertando. E quando a gente caminha, mais a gente percebe que ainda tem muito que aprender. A gente vai ganhando consciência de si mesmo, vai percebendo melhor quem nós somos, o que nós sentimos, que tipo de sentimento nós carregamos dentro de nós, onde precisamos melhorar. Estamos em obra de nós mesmos. E tem uma passagem no filme Alice no País das Maravilhas, onde ela está perdida na floresta e ela encontra o gato. E ela pergunta para onde, que caminho ela deveria seguir. Quais os caminhos? Então ele responde para ela para onde ela queria chegar, onde ela queria ir. E ela disse que não sabia, não sei. Então, para onde a gente não sabe, qualquer caminho serve. Se a gente não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho vai levar em algum lugar, mas é o que você quer para a tua vida? Então, o que exige de mim renúncia, esforço agora, vai me trazer tranquilidade lá na frente. Eu preciso ter isso claro dentro de mim. Uma vez que eu sei o que é certo, eu tenho que saber as minhas escolhas, do meu objetivo que me vai fazer chegar até lá. Às vezes as pessoas, ela até tenta, ela se esforça, mas se perde com as distrações do caminho. Ela gasta energia e não chega a lugar nenhum. E a gente faz tanta coisa o dia todo. A gente acorda, trabalha, resolve problemas, corre para lá, corre para cá. Mas se não tem um sentido, se não tem um propósito, tudo que eu faço ao longo do meu dia, eu só estou ocupando o tempo. Eu não estou sentindo o tempo. Eu não estou aproveitando o tempo ao meu favor. E é essencial classificar as atividades importantes e urgentes, estabelecendo assim objetivos e metas na nossa vida, organizando o nosso dia. O tempo ele é precioso demais para ser apenas preenchido com as coisas do mundo. A gente levanta cedo, vai trabalhar todos os dias. Para quê? Só para pagar as contas? Só por obrigação? Ou existe algo maior ali? Existe a família que você deixa em casa? Crescer como pessoa? Servir aquele que está do teu lado no trabalho? Fazer o melhor onde quer que esteja. Então, quando a gente junta esforço com propósito,
a nossa caminhada ela começa a fazer sentido, a ter mais clareza. Eu aprendo com o caminho, com as dores, com as dificuldades, com os desafios. São essas experiências que vão me preparando para o próximo passo. Se eu não aprendo com o que eu vivo hoje, com o que eu estou passando hoje, como é que eu vou estar pronto para o amanhã? Se eu não dei conta hoje, se eu não consegui hoje, se eu não tentei. Cada espírito é colocado exatamente onde precisa progredir, ligados aos recursos necessários para se superar e consertar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação, ela traz ao aprendiz de volta aquelas experiências que não deram certo, para que ele sirva, para que ele firme valores positivos e mude o cenário das suas provações. Para isso que serve a reencarnação. A gente precisa aprender a fechar as contas com o passado. Olhar para a dor e dizer, doeu muito, mas ela me ensinou também. Ela me ensinou muito. Quando eu entendo que eu aprendi, a dor ela deixa de ser injusta. Eu paro de me vitimizar. E ela vira crescimento na minha vida. Senão, fica uma conta em aberto que sempre vai me puxar para trás. E eu nunca vou conseguir seguir adiante. Então, quando a gente aprende com cada passo, é nos erros, é nos acertos que vamos seguindo, que vamos aprendendo. O caminho que eu percorri até agora não foi fácil, foi duro, teve perdas, teve necessidades, teve momentos que marcaram profundamente a vida da gente. O meu pai, viúvo, com 7 filhos, com as suas dificuldades, inclusive o alcoolismo, eu poderia muito bem ter parado aí, nessa revolta, nessa falta, e culpar a minha vida por isso. Mas a vida não pede isso. A vida ela pede movimento, ela pede transformação de nós mesmos. São essas dificuldades que vão moldando a nossa vida para chegar, quando se tem um objetivo, para chegar onde você quer chegar. Nós não podemos ter medo de errar. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós estamos aprendendo. O nosso mestre, Jesus, está com a gente, nos ensinando, nos amparando, nos fortalecendo a cada dia. É só se conectar, é só pedir. Só que a gente levanta cedo, liga o automático e vai embora. Só lembra dele nas dificuldades. Na hora que o negócio está feio, aí a gente chama, aí a gente implora por ele. Tem um poeta mexicano que eu gosto muito, é o Amado Nervo. Ele diz assim: vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Quando eu entendo que tudo que eu vivi na minha vida me ajudou a ser quem eu sou hoje, foi um preço justo. Ninguém deve nada a ninguém. Estamos quites. Eu estou em paz. Quando eu aprendo isso, eu estou pronto para o próximo passo. O próximo passo também vai ter obstáculos, vai ter dificuldade. Sempre. O que eu faço perante um obstáculo, uma dificuldade? Eu paro? Eu desisto? Ou eu sigo em frente?
sabendo que Jesus está comigo, que Ele vai me amparar, que Ele vai me ajudar. Jesus, ele seguia firme na sua caminhada em direção a Jerusalém. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que ali seria o momento mais difícil do caminho dele. E em nenhum momento ele recuou. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele lamentou. Ele tinha clareza do seu propósito. Ele caminhava pela missão que tinha pela frente. Ele sabia o que esperar. Ele sabia o que ia encontrar lá. E ele foi. Ele foi de frente. Não desistiu, não recuou. E isso ensina muito a gente. Porque às vezes a gente até começa bem. Com entusiasmo, com alegria. Não, agora vai. Mas diante das dificuldades, da luta, do medo, vem o desânimo. Que é natural do ser humano. Sentir o peso das lutas, o cansaço da rotina. E às vezes dá a impressão de que não vamos conseguir. É natural esse desânimo. O problema não é sentir o desânimo. O problema é deixar ele fazer morada em nós. Esse é o problema. Nós não podemos deixar ele fazer morada em nós. Jesus, mesmo sabendo que de tudo que estava por vir, ele seguiu. Porque o propósito era maior. Quem sabe o porquê caminha, encontra forças para prosseguir. Quem ama de verdade, persevera, insiste. E quem confia em Deus, mesmo entre lágrimas, segue firme na sua jornada, na sua caminhada. São nesses momentos em que a vida nos chama a mostrar quem realmente somos. O que estamos nos tornando. Porque é fácil falar de paciência quando tudo está bem. É fácil falar de amor quando tudo está em paz na sua vida. Fácil. É fácil falar de dinheiro quem não tem. É fácil. Quem passa por dificuldades. Mesmo no aperto e na dificuldade é que a gente mostra o que realmente já aprendemos. São nesses momentos desafiadores que vamos crescendo, que vamos aprendendo, que vamos amadurecendo. Se todos nós estamos caminhando em direção à nossa Jerusalém, a pergunta é, como estamos caminhando? Porque às vezes a gente vai pela vida meio que distraído, como passeando num shopping, né? Olhando vitrine. Tudo lindo, maravilhoso. Mas sim. Repetindo os mesmos hábitos, tomando decisões precipitadas. Quando vê, já falou, já fez. Nem reflete no que está fazendo, no que está falando. Acorda, cumpre o dia, resolve o que precisa resolver e quando vê o dia passou. Não percebemos para onde estamos indo. Não percebemos o que estamos construindo dentro de nós. Não percebemos quem estamos nos tornando. Porque vivemos no automático, no materialismo. No eu quero, é meu. Eu preciso trabalhar para comprar isso. Eu preciso ter dinheiro para comprar aquilo. E não pensamos na vida espiritual. É essa a nossa verdadeira vida.
É esse o nosso futuro. Às vezes achamos que estamos avançando, mas na verdade só estamos se movimentando. A gente anda e não cresce, não muda, não se transforma. Fica a mesma pedra bruta de sempre. Eu estou aqui há 20 anos. Se eu não absorver um ensinamento, eu vou continuar sendo a pedra bruta. De que adianta eu estar aqui há 20 anos e não aprender nada? E a gente vai se ocupando com tantas coisas desnecessárias que não sobra tempo para olhar para dentro. Quando chega no final do dia, a gente reflete o que fizemos, o que não deveria ter feito, refletimos, passamos ali no nosso dia e a consciência, ela conta, gente. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana. Ela fica ali martelando. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que é certo, você fica ali remoendo. É uma briga com você mesmo. E muitas vezes a gente ignora. Deixa pra lá. Vou conquistar o mundo. Eu falo isso pra mim. A gente que está estudando para estar aqui falando para você, eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso lá se eu ainda não consigo fazer metade do que está aqui? Mas a gente está aprendendo. Estamos tentando. Pelo menos a consciência já despertou dentro de nós. A nossa mente, ela nos manipula, gente. Ela nos sabota, nos distrai. A gente sempre empurra para o depois. Ela sugere o mais fácil, o mais confortável, o que não exige esforço de mim agora. E a gente vai adiante. Se a gente não controlar a nossa mente, a gente se perde. Por isso é muito importante saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo de vida. Se temos isso claro dentro de nós, a pergunta que fica é: estou caminhando de acordo com aquilo que digo querer ser? As escolhas que tenho feito me aproximam ou me afastam desse propósito? As decisões de hoje estão construindo o futuro que espero ou apenas alimentando as distrações momentâneas? Precisamos nos questionar o que nós queremos. O que nós queremos para o nosso futuro. Quem queremos nos tornar? Não adianta eu ter consciência de tudo isso e continuar vivendo no automático. A partir do momento que eu sei de tudo isso, eu já não posso mais negar. Não tem como negar. A gente sabe. E nem sempre estar bem no mundo é estar bem espiritualmente. Às vezes a pessoa acha que está progredindo na vida porque conquistou as coisas por fora, as coisas materiais, porque avançou profissionalmente, porque está ocupando um lugar de destaque dentro de uma empresa. E progredir não é sinônimo de evolução. Evoluir é se tornar humilde, é vencer a si mesmo. De que adianta
adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Mateus capítulo 16. Continuar preso no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo. De que adianta você conquistar tudo isso e ficar preso ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à arrogância? Jesus nos alerta sobre a ilusão de ótica muito comum de achar que ganhar no mundo é vencer na vida. Ganhar no mundo não é vencer na vida. De que adianta conquistar tudo por fora e por dentro permanecer vazia, indiferente com o outro? Passamos dificuldades, nos sentimos muitas vezes esquecidos, desvalorizados. Achamos que ninguém reconhece o nosso esforço, mas espiritualmente estamos crescendo, estamos marchando. Porque uma coisa é a visão do mundo, que a gente toca, o que é concreto, e a outra coisa é a visão do Espírito, quando somos tocados. Quando já temos a consciência do que faz sentido em nossa vida. Ganhar o mundo material nem sempre é ganhar espiritualmente. É também perder no mundo. E nem sempre perder diante de Deus, mas muitas vezes é o contrário. Enquanto o mundo ele aplaude aquele que está em destaque, o espírito dele pode estar se afastando, porque o ego ali falou mais alto, o orgulho, a vaidade prevaleceu ali. Agora, enquanto aquele que está caído e que todo mundo passa e não enxerga, ele pode estar resgatando valores, resgatando a própria consciência. É claro que existem exceções. Há aquele que consegue ter o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Mas o que a gente vê por fora não é o que está acontecendo por dentro. A mudança de querer ser uma pessoa melhor, ela tem que partir de dentro. Jesus está o tempo todo nos convidando para marchar com Ele. Então eu preciso ter isso claro dentro de mim. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus não disse, eu ensino o caminho e vocês seguem. Ele não disse assim. Ele disse, eu sou o caminho. É viver como Ele viveu. É amar, é perdoar, é ter humildade, é fazer o bem, mesmo quando tudo parece ser difícil. Ele também disse que é verdade. Porque num mundo cheio de opiniões, de ilusões e de aparências, a única verdade que não muda é Ele. Da consciência tranquila daquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém reconhece. Ele é vida. Ele é vida, não só daqui da terra. Ele é vida eterna. Ultrapassa a morte física. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não está excluindo ninguém. Ele está mostrando a direção, dizendo que o caminho até Deus passa pelo amor, passa pela transformação interior. Eu não posso desistir diante das minhas dificuldades, dos meus problemas, porque se eu tenho um objetivo traçado, claro dentro de mim, eu preciso seguir em frente. E se Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, por que eu vou ter medo? Por que eu vou
desistir. O caminho pode até ser difícil, mas ele nunca vai ser vazio. Você nunca vai caminhar sozinho. Pode ter pedras, pode ter cansaço, pode ter momentos de dúvida, pode sim. Mas também vai ter amparo, vai ter aprendizado, vai ter crescimento. A gente não caminha sozinho. O que parece obstáculo é só uma parte do processo para nos transformar, para nos fortalecer. Quem tem um propósito não desiste no meio do caminho. Pode até parar um pouco, respirar, chorar, faz bem chorar. Um choro sincero lava a alma. Alivia o peso guardado no peito. Devolve fôlego para o coração. Faz bem chorar. Jesus também chorou, mostrando que a sensibilidade não é fraqueza, é amor em profundidade. Se sinceramente estamos dispostos a segui-lo, levanta e continua. Porque sabemos que não estamos, ou melhor, sabemos que estamos sendo guiados por Ele. Então nós não temos que ter medo de seguir. Nós não temos que desistir diante das nossas dificuldades. Quando passamos a ter esse entendimento, não nos fazemos de vítima mais diante das dificuldades da vida. Começamos a ter discernimento de como prosseguir, qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas nos levam no caminho. E que caminho é esse que você está querendo seguir? Não podemos ter medo. Às vezes bate o medo, a insegurança, desânimo. Mas respira um pouquinho. Para um pouquinho, respira. Nós estamos aqui, um para ajudar os outros. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós não precisamos aguentar tudo sozinho. Nós podemos dividir as nossas dificuldades, os nossos medos. Mas para isso, nós temos que abaixar o orgulho. Porque todo mundo acha que pode tudo, que aguenta tudo sozinho. Nós não aguentamos. Nós falhamos. O fardo é pesado? É pesado, é dolorido. Mas se nós estamos com Jesus, Ele alivia. E eu não preciso correr para essa construção, para essa evolução nessa vida, nessa encarnação que eu estou agora. Eu preciso já ter consciência de que cada escolha ou me aproxima ou me afasta do que eu quero me tornar lá na frente. E para isso nós temos que ter humildade. Saber das nossas limitações. Reconhecer as nossas falhas. E querer aprender. Ninguém é mais que ninguém. Pode ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência. Cabe nós ter a humildade e querer aprender mais. É para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio crescimento. Nós estamos na matéria. Lógico, nós precisamos da matéria. Mas a matéria não é o nosso futuro. Nós precisamos dar mais atenção para o outro lado. É esse outro lado que vai nos levar ao reino de Deus. É esse outro lado que vai nos dar a felicidade eterna. Então, que a gente possa sair daqui hoje um pouco mais aliviados
da nossa caminhada. Saber que todo mundo tem as suas dificuldades, mas todo mundo está amparado. Todo mundo tem o amor de Jesus. É só a gente se conectar. É só a gente pedir. Às vezes nem isso nós fazemos. Achamos que nós somos o dono do mundo, o dono do tempo, o dono da nossa vida. Mas nós precisamos ter um pouco mais dessa consciência, desse outro lado da vida. E às vezes travamos batalha porque nós temos essa consciência, mas o outro não tem. É difícil, é uma dificuldade isso também. Porque às vezes você quer impor. Quando a gente impõe, a gente perde a nossa razão. Cada um tem o seu tempo. Todos tenham uma boa noite. Muito obrigada.